Capítulo 30. Prisioneiros são libertos. 1946. Notícias da cura de Madge Morgan seguiram de amigo a vizinho, girando e retorcendo em seu próprio caminho misterioso, até que cruzasse o rio Mississippi. Logo, William Branham recebeu um telefonema de St. Louis, Missouri. O reverendo Robert Dalgard queria que Billy fosse orar por sua filha Beth, a qual sofria com uma doença desconhecida. Reconhecendo a mão do Senhor nisto, Billy contou à sua igreja que queria tão logo tivesse dinheiro suficiente para a viagem. Sua congregação também sentiu que esta era a vontade de Deus. Juntando recursos, imediatamente coletaram os $11 necessários para comprar uma passagem de trem de ida e volta. Billy tomou emprestado uma muda de roupas de um de seus irmãos e tomou o trem à noite, rumo a Missouri. Quando o trem entrou na estação de St. Louis, na manhã seguinte, Robert Dalgard estava esperando na estação. Com um olhar fatigado, ele disse: "Irmão Branham, você ouviu alguma coisa do Senhor?" "Não, irmão Dalgard. Como está a sua garotinha?" Seus ombros cederam e sua voz pareceu vaga e abatida. "Ela está realmente ruim. Venha, vou levá-lo até ela." No caminho de casa, ele explicou: "Minha filha tem estado sofrendo por isto por 3 meses. Os médicos estão perplexos. Seus tremores constantes os fazem pensar que poderia ser a doença da dança de Santo Vito. Mas ela tem outros sintomas que não se encaixam com este diagnóstico. Nada do que os médicos têm tentado a tem ajudado. Eu tenho orado muito por ela, minha família tem orado, minha congregação tem orado, e outros ministros na cidade têm jejuado e orado por ela, mas ainda não tem melhorado." Chegando a casa, Billy encontrou a senhora Dalgard. Ela parecia esmorecida. A borda de seus olhos e os cantos de sua boca estavam caídos. Semana após semana, esta mãe tinha estado ao lado da cama de sua filha doente. Quanto à pequena Beth Dalgard, de cabelos ondulados, estava sofrendo incessantemente. Sua aparência era lastimável. A parte inferior de seus lábios estava tão inchada e avermelhada de sangue, porque ela os tinha mordido por causa da dor. Ela se agitava constantemente na cama. A pobre criança tinha choramingado e gritado tanto que não tinha mais voz. Ainda assim tentava chorar. Ajoelhando-se ao lado da cama, Billy tomou a mão direita da garotinha na sua esquerda. O surpreendeu que não houvesse vibrações. O anjo tinha dito que ele sentiria a doença em sua mão esquerda. E isto era exatamente o que tinha acontecido com Madge Morgan. Por que ele não podia sentir isto agora? Então Billy se lembrou. O anjo disse que ele somente sentiria vibrações em sua mão se as aflições viessem de uma vida demoníaca, tal como um germe. Isto significava que Beth Dalgard não tinha enfermidade. O que então a estava afligindo? Billy orou pela garotinha sofrida, sem resultados imediatos. Não sabendo mais o que fazer, Billy sugeriu que ele e o reverendo Dalgard descessem à sua igreja para continuar a petição a Deus. Ali no santuário quieto, aqueles 2 homens estiveram em oração por 3 horas, suplicando ao Deus Todo-Poderoso para ter misericórdia de Beth Dalgard. Antes que parassem, Billy orou: "Pai Celestial, se tu permitires aquela pobre garotinha ser curada,
Eu te prometo que mudarei meu ministério para o que tu tens me chamado. Eu te prometo novamente que eu continuarei no campo enquanto tu proveres minhas necessidades, porque eu jamais quero implorar as pessoas por dinheiro. Quando retornaram para casa, Beth Dalgett estava do mesmo jeito. Bill sentou-se no sofá da sala de estar, orando quietamente. As pessoas entravam e saíam constantemente. Depois de várias horas, Bill saiu para esticar as pernas, orando enquanto caminhava quadra após quadra. O avô Dalgett o encontrou na varanda quando ele retornou e perguntou: "O senhor já tem te mostrado alguma coisa, irmão Branham?" Tristemente, Bill respondeu: "Ainda não." Ele entrou e sentou-se no sofá. Enquanto olhava pela janela, o quadro mudou. Ele viu a cama da garotinha, viu pessoas se ajuntando ao redor e viu a si mesmo fazendo algo para a criança. O que era isto? Antes que ele pudesse dizer, a visão abruptamente se desvaneceu e ele se encontrou de volta na sala de estar, sentado no sofá. Então, Bill percebeu o que tinha acontecido. O avô tinha voltado a casa, interrompendo a visão. O avô perguntou: "Posso fazer algo por você, irmão Branham?" "Não, obrigado." Bill se levantou e foi até a porta da frente. "Com licença, mas eu preciso ficar sozinho por um tempo." Ele foi para fora e entrou no carro de Robert Dalgett, pedindo a Deus que a visão retornasse. Logo seus ouvidos captaram o som rítmico, chicoteante, como que de um redemoinho. Olhando acima, ele viu a mesma coluna de fogo que tinha pulsado sobre o anjo na caverna. Agora ela estava girando a alguns centímetros acima do capô do carro. A visão se formou instantaneamente. Bill viu uma garotinha do lado de fora da casa dos Dalgett, brincando numa porta inclinada no portão, pulando na parte mais alta da porta, e a viu escorregando e batendo as costas. Então Bill viu qual era seu problema e viu o que deveria fazer para ajudá-la. Saindo do carro, entrou na casa. "Irmão Dalgett, você tem confiança em mim como sendo servo de Deus?" "Sim, irmão Branham." "Eu tenho, assim diz o Senhor, para sua filha. Mas você deve fazer exatamente o que eu lhe disser que faça. Primeiro eu quero que todos saiam da casa, exceto os da família." Depois dos numerosos amigos terem saído, Bill disse à mãe: "Irmã Dalgett, há 2 dias atrás você comprou um balde branco e o colocou debaixo da pia em sua despensa. Você não usou ainda." "Irmão Branham, isto é verdade. Como você soube?" "Vá buscá-lo, encha-o com a água e traga-o aqui, junto com um pano branco." Quando ela retornou, Bill ajoelhou-se ao lado da cama da criança e disse: "Eu quero que o avô se ajoelhe em um dos meus lados e o pai do outro. Enquanto repita a oração do Senhor, eu quero que a mãe molhe este pano, o torça e esfregue na face da criança, então nas mãos e nos pés, assim que eu terminar." Bill inclinou a cabeça e começou: "Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu." Assim que ele terminou a oração modelo, disse com autoridade: "Assim diz o Senhor, Beth Dalgett será curada." Ela caiu da porta do porão e deslocou um osso das costas. "Coloque este osso de volta em seu lugar e ela ficará bem." Robert Dalgett virou sua filha de costas
e sentiu uma curvatura ao longo de sua espinha. Sem dúvida, uma vértebra inchara excessivamente. Com fortes mãos, ele deu uma empurrada rápida e firme naquele lugar, e a vértebra deslizou de volta ao seu lugar. Imediatamente, Beth parou de gemer e se bater. Logo ela estava sentada na cama, sorrindo. Mais tarde naquele dia, Billy e Beth caminharam até uma sorveteria e tomaram milkshake maltado. Várias semanas mais tarde, Billy estava sentado na varanda da frente de sua casa, à tardezinha, quando a família Dalgett chegou. Beth pulou do carro primeiro, seus cachos loiros balançavam enquanto corria para Billy e lhe dava um abraço. Robert Dalgett sentou na varanda e perguntou a Billy se ele considerava retornar a St. Louis para uma semana de avivamento de cura. Billy não teve que levar muito tempo para considerar a oferta. Ele pensou sobre a visão que tinha visto em março, onde ele estava no ocidente distribuindo a grande montanha do pão da vida. St. Louis ficava a oeste de Jeffersonville. Talvez este avivamento cumprisse aquela visão. Mas, mesmo se isso não fosse, Billy sentiu que devia agora manter sua promessa para com Deus e mudar para tempo integral o seu novo ministério. No dia seguinte, pediu a conta no serviço público da Indiana e do seu posto como guarda florestal do estado da Indiana. Na igreja, no domingo, Bill disse à sua congregação sobre o avivamento vindouro em St. Louis. Ele também explicou sua promessa a Deus, que se Beth Dalgett fosse curada, ele se mudaria ao campo evangelístico e ficaria ali enquanto Deus suprisse suas necessidades financeiras, para que assim ele jamais tivesse que pedir dinheiro às pessoas. Então Billy entregou o seu último sermão, que pregaria no Tabernáculo Branham por muitos anos. Ele tomou o tema do pequeno Davi derrotando o gigante guerreiro filisteu Golias. Este parecia um texto adequado porque, como o pequeno Davi, Billy também estava em uma posição desproporcional contra seus inimigos. Ele não tinha dinheiro e era pregador de cidade pequena e estava saindo pela fé para lutar contra alguns dos demônios gigantes do mundo: enfermidades, dores e ignorância espiritual. Ele não estava preocupado sobre sua falta de qualificação e recursos, porque sabia que Deus estava com ele. E com Deus tudo é possível, como prova a história de Davi e Golias. Margie Morgan acompanhou Billy e Meda até St. Louis, juntamente com vários outros membros de sua igreja. Robert Dalgett alugou uma tenda, tamanho circo, e anunciou as reuniões de avivamento ao redor da cidade. Somente algumas dúzias de pessoas vieram à primeira noite do avivamento. Bill contou como o anjo tinha encontrado e dado a ele a comissão de Deus para levar um dom de cura divina às pessoas do mundo. Depois pediu a Margie Morgan que fosse à plataforma e desse seu testemunho. E que testemunho espetacular! Há 1 mês e meio atrás, Margie estava agitada na cama, em delírio por causa da dor. Seus dias pareciam estar contados. O câncer a tinha consumido além das esperanças. Então Deus realizou o milagre. Agora ela se sentia tão forte e saudável como jamais sentira em sua vida. Depois disto, Beth Dalgett foi à frente. Ela também parecia saudável e forte, como qualquer garotinha de 7 anos seria. Com esses 2 testemunhos como base, Billy pregou um sermão curto, encorajando as pessoas a terem absoluta fé nas promessas de Deus para a cura.
Então ele chamou aqueles que estavam doentes para virem à frente. 18 pessoas vieram para receber oração. Uma das primeiras orações de Bill foi por uma mulher de 70 anos de idade que tinha uma faixa ao redor de sua cabeça. Ela também tinha um tumor do tamanho de uma bola de golfe na ponta do nariz. Tomando a mão direita da mulher em sua esquerda, a parte de trás da mão de Bill se tornou um vermelho irritado e começou a inchar. Ele podia sentir a vibração latejante da mulher, movendo-se através de sua mão, subindo por seu braço até chegar ao coração. Ele estudou o grupo de bolinhas brancas que se formaram na parte de trás de sua mão vermelha inchada. Elas se moveram apenas como um modelo de bolinhas que tinha visto quando tocou a mão de Marge Morgan. É câncer, não é? Ele disse. A mulher disse que sim. Depois que Billy orou por ela, no nome de Jesus Cristo, as vibrações em seu próprio braço pararam, a latejação diminuiu e seu braço retornou ao estado normal. Billy pronunciou sua cura, embora o câncer permanecesse visível no nariz dela. Em seguida, Billy foi até um ancião que tinha mancado até a frente, apoiando-se pesadamente em uma bengala. O homem contou a Billy que tinha estado aleijado por muitos anos. Quando Billy tomou a mão do homem, não havia vibrações. Então Billy reivindicou as promessas de Deus em São Tiago 5:14 ao 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Billy tocou a fronte do homem com uma gota de óleo de oliva e pediu a Jesus Cristo para curá-lo. Antes que Billy tivesse terminado sua oração, o homem jogou a um lado sua bengala e marchou sadio como se fosse 20 anos mais jovem. Pegando a bengala descartada, Billy a pendurou numa linha transversal acima da plataforma. Adentrando a noite, foi uma cura após a outra. Naquela noite, 2 surdos receberam audição e um cego recebeu sua vista. Claro, nem todas as curas eram visíveis, mas todos os que vieram à frente reivindicaram que algo sobrenatural acontecera depois de terem recebido a oração de Billy. A multidão foi para casa entusiasmada. Novas de tais milagres espetaculares causaram rumores locais e na noite seguinte, todo o assento na tenda estava ocupado. Mais cadeiras foram providenciadas para a noite seguinte e ainda assim muitas pessoas ficaram de pé. Foi o mesmo no decorrer da semana de avivamento. A tenda não era grande o suficiente para suportar todas aquelas pessoas em seu interior. Todavia, aqueles que não podiam entrar não iam para casa. Eles se pressionavam o mais próximo das aberturas para ouvir Billy pregar, esperando que pudesse ter uma chance mais tarde de vir à frente para a oração. E as curas. Billy nunca tinha visto tantas curas e milagres aglomerados em uma única semana. Pessoas estrábicas foram libertas, artrites, rupturas, tuberculoses, diabetes, problemas do coração, paralisia infantil, tumores, cânceres, distúrbios nervosos e estomacais e assim por diante. Aquelas pessoas que tinham enfermidades, Billy os identificava pelo sinal em sua mão. Ele começou a esquadrinhar um entendimento rudimentar do que o dom em sua mão podia fazer. Aparentemente, a vida de cada enfermidade relacionada com germe vibrava com uma frequência específica. Seu braço esquerdo reagia fisicamente àquelas vibrações.
As bolinhas brancas que apareciam na parte de trás de sua mão foi o que mais lhe interessou. O modelo das bolinhas parecia ser diferente para cada doença. Aprendendo o significado de cada modelo em particular, ele seria capaz de diagnosticar qualquer doença causada por uma presença demoníaca. Fosse germe ou vírus, ele estava certamente obtendo uma abundância de prática. No sábado à noite, um homem com 93 anos de idade, com uma barba branca e longa, foi carregado à frente. Ele tinha uma perna e um olho artificial, mas seu pedido de oração era para sua audição. Ele era completamente surdo. Depois de ter sido ungido com óleo e ter recebido oração no nome de Jesus, o homem podia ouvir até mesmo um sussurro. No domingo à noite, um ministro de cor, com 65 anos de idade, foi guiado à frente. Este homem tinha estado cego por 20 anos. Billy apontou uma lanterna na face do homem, sem conseguir muito mais do que um leve movimento da pálpebra. Ele orou pelo homem, o ungiu com óleo e invocou o nome do Senhor. Então Billy segurou a própria mão na frente da face do homem e perguntou: "Você pode ver minha mão?" O homem vibrou entusiasmado. Sim, eu vejo algo. Está escuro e borrado." "Esta é minha mão", disse Billy. "Mantenha seus olhos nela e me diga quando você não puder mais vê-la." Billy deu alguns passos para trás na plataforma, mantendo sua mão na mesma posição e nível do olho. Quando Billy atingiu a extremidade da plataforma, cerca de 12 metros de distância, o homem de repente levantou os olhos e gritou: "Louvado seja o Senhor! Eu posso contar as luzes. Eu posso ver a armação que a segura." Na segunda-feira de manhã, alguns ministros da cidade vieram ao quarto do hotel de Billy para perguntar se ele podia continuar com os encontros por uma semana a mais. Billy disse que oraria a este respeito e os faria saber. Quando os ministros saíram, Billy Meda se ajoelhar e pedir ao Senhor uma orientação. Depois de ter orado por algum tempo, Meda se sentiu dirigido a ler sua Bíblia. Ela abriu aleatoriamente e começou a ler em Isaías capítulo 42. "Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Eu, o Senhor, te chamarei em justiça, te tomarei pela mão, e te guardarei e te darei por concerto do povo para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas." Bill sentiu que esta era sua resposta. Ele não tinha visto prisioneiros serem libertos na semana anterior, e até mesmo cegos verem. Chamando e reunindo os ministros de St. Louis, ele lhes disse que continuaria com o avamento de cura por mais uma semana. Naquela noite ele pregou para uma tenda cheia e orou pelos enfermos até 1h da manhã. Os prisioneiros continuavam sendo libertos de sinusite, cálculo biliar, enfermidades glandulares, visões defeituosas, pressão alta, artrite, câncer. Nada parecia ser capaz de resistir à fé das pessoas no poder de Jesus Cristo. Um homem tinha um braço que tinha estado paralisado por 29 anos. Depois de receber a oração, podia balançá-lo para cima. Uma mulher aleijada que tinha sido levada, carregada, foi embora caminhando com suas próprias forças. Um homem que tinha tuberculose no osso de sua perna direita, caminhou se firmando no pé que uma vez esteve enfermo,
sem sentir nem um pouquinho de dor. Uma mulher, segurando uma criança, contou a Billy que o bebê nunca tivera seus olhos abertos. Billy orou no nome de Jesus e os olhos do bebê se abriram. Uma noite, uma garota de 11 anos de idade, chamada Evangeline Getty, trouxe um garotinho para a frente, a qual era surdo. Quando Billy ouviu a história, pediu a ela que repetisse ao microfone. Evangeline diz que os pais de Bob não criam em Deus, mas ela cria. Ela tinha visto o que Deus podia fazer, então tinha trazido seu amigo Bob para a reunião para ser curado. Billy ungiu Bob com óleo e orou por ele no nome de Jesus. A audição de Bob foi restaurada. Esta não foi a única criança surda que recebeu a cura. Em uma noite, por volta da 00:30, enquanto Billy estava se preparando para encerrar o culto de oração, um homem rompeu atrás da tenda gritando: "Irmão Branham, espere! Não encerre ainda!" O homem guiava uma garota de 12 anos à frente. Ele explicou: "Eu sou um ministro do Norte, em Illinois. Alguns amigos me chamaram e me disseram como o Senhor Jesus estava respondendo suas orações. Eu dirigi o dia todo para chegar aqui, para que você pudesse orar por minha filha. Ela nunca ouviu um som em sua vida. Ela nasceu surda." Ungindo a garota com uma gota de óleo de oliva, Billy levantou os olhos em direção ao céu e orou suavemente: "Por favor, querido Senhor, restaure a audição desta criança no nome de Jesus Cristo." A garota pulou como se estivesse assustada. Levando as mãos aos ouvidos, ela correu a seu pai. Ela podia ouvir. Assim que cada serviço noturno começava, alguma das pessoas que tinha recebido oração em outros dias do avivamento vinha à frente para contar sobre suas curas. Tal como a anciã que tinha câncer na ponta do nariz, na mesma noite a qual ela recebeu oração, o câncer caiu, deixando o sinal onde o tumor estava. Uma outra anciã mostrou quão bem suas mãos trabalhavam agora, explicando que pelos últimos 2 anos ambas mãos tinham estado paralisadas e inúteis depois de uma operação fracassada. Um homem que antes mal podia se mover devido à artrite reumatoide, demonstrou quão efetivamente podia agora mover seus membros. Uma jovem contou como ela tinha ferido seu pé esquerdo, quebrando o osso metatarso, o qual então simplesmente inchara. Os médicos disseram que não podia fazer nada por ela. Mas 15 minutos depois de Billy ter orado por ela, ela sentiu seu pé congelar. Olhando abaixo, ela ficou surpresa em ver que a inchação tinha diminuído e o osso tinha sido movido de volta ao seu lugar. Nas últimas noites do avivamento, havia tantas pessoas ao redor da plataforma para receber oração que Bill mal podia mover-se de uma pessoa a outra. Com muita dificuldade, ele conseguiu orar por cada um que queria oração, mas isto fez com que o culto durasse até as 2 da manhã. Quando ele encerrava o culto a cada noite, estava tão fraco que o reverendo Dalgett o ajudava a caminhar até o carro. Adicionando a esta sobrecarga de trabalho durante o dia, o reverendo Dalgett levava Billy a chamados domiciliares para orar por aqueles que estavam muito enfermos e não podia comparecer aos cultos noturnos. Finalmente, seu primeiro avivamento de cura terminou, deixando Billy entusiasmado sobre o futuro. Por fé, ele tinha entrado em seu novo ministério evangelístico e Deus o estava abençoando. Durante os últimos 11 dias, Billy tinha tocado e orado por mais de 1000 pessoas. Prisioneiros foram libertos, mas isto não tinha sido sem custo.
Fisicamente, Billy estava esgotado. Ainda assim, se sentia satisfeito, porque sabia que tinha tentado o mais que podia para levar mais adiante a causa de Cristo. Infelizmente, em St. Louis, ele tinha estabelecido um modelo para suas campanhas que em 2 anos mais quase o debilitaria por completo.